sobre essas pessoas que assistem todo tipo de conteúdo, de pregações na internet. Nós nunca vivemos uma geração tão desafiadora de pastorear como essa, justamente por causa disso. Não, ela não sabe que você existe, não gosta de você, nunca foi na sua casa, você não é relevante pra ela. Quem mais adoece é o pastor, tá? E o verdadeiro profeta de Deus não cobra dinheiro pra te falar, porque é uma verdade que ele já recebeu de Deus. A palavra de Deus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e a obedecem. E aí, você ouvir essa voz e deixar de ouvir alguém que te ama, que tá com você e que tá próximo de você, a ponto de saber, ao pegar na sua mão, o que você tá sentindo, só um pastor que realmente pastoreia de perto consegue ter esse sentimento. Sim, a gente deveria escutar uma voz pastoral. Uma voz pastoral. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um podcast Vai Reclamar com Quem? E hoje eu estou com o pastor Célio juntos, e a pastora Sara. Glória a Deus. Glória a Deus. Mais um episódio. Mais uma vez vamos falar das emoções, porém no contexto igreja. Sim. E acredito que hoje a gente vai tocar em muitas feridas emocionais daqueles que sofrem. E eu acredito que nessa conversa vamos ajudar muitas pessoas. Amém. Amém? Esse é o objetivo, Amém. né? Estamos Glória juntos. a Deus, glória a Deus. Estamos juntos, esse é o objetivo. Gente, que bom ter você aqui novamente conosco. Sempre para nós uma honra. E eu quero pedir a você que deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com alguém. E enquanto você decide se vai fazer ou não, nós esperamos que eles façam. Sim ou não? Igreja. Beba água, por favor. Cuide dos seus rins. Eu vou beber água porque eu fiquei sabendo que a água é mais barata que uma cirurgia nos rins. Afinal de contas. Pois bem, obrigado pelo seu like. Vamos falar então hoje sobre emoções no contexto de igreja, de pessoas que vão à igreja, de pessoas que trabalham na igreja, de pessoas que servem na igreja. E antes da gente começar, a gente já falou um pouco nos nossos primeiros episódios. Acho que foi o primeiro episódio, pastora. Então, no primeiro falou de depressão. falamos de depressão, não foi? E talvez se você não viu, volte lá, assista depois que você assistir esse episódio, claro, porque hoje vamos falar com muita profundidade nesse assunto. Mas antes da gente começar, pastora, poderia nos explicar o que são as emoções? Pastor, a primeira coisa que eu acho importante que a gente entenda é que nós, como seres humanos, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus tem emoções. A Bíblia fala sobre coisas que Deus ama, que Ele ama a justiça, fala de coisas que Ele odeia a injustiça. A Bíblia fala que Deus tem ira. A Bíblia fala que Deus tem ciúmes, que é com ciúmes que por nós anseia o Espírito de Deus. A Bíblia fala que Deus se arrependeu de ter criado o homem. Então, assim, Deus tem emoções. E porque somos a imagem e semelhança dele, nós também a possuímos. Então, a emoção não é uma espécie de acidente na existência humana. Ela é uma consequência de um ser criado à imagem e semelhança de Deus. Agora, se eu pudesse definir emoções, eu diria que é tudo aquilo no que o sentir se personifica. A gente dá nome às emoções de acordo com aquilo que a gente sente. Então, existe algo que eu sinto que eu chamo de raiva. Essa emoção se chama raiva. Existe algo que eu sinto que eu chamo de amor. Essa emoção se chama amor. Existe algo que eu sinto que se chama ódio. A emoção se chama ódio. Então, as emoções são os nomes que a gente dá para os sentimentos, para aquilo que nós sentimos. É por isso que a maioria delas tem aspectos subjetivos. Talvez se nós definíssemos aqui amor, você diria para mim, lembra quando Gary Chapman escreveu As 5 Linguagens do Amor? E ele foi muito feliz em falar como cada pessoa percebe e dá amor. Por quê? Porque você pode falar, eu me sinto amado quando eu recebo tempo de alguém. Eu posso dizer, não, mas eu me sinto amado quando alguém me elogia. Ou seja, nós estamos falando de um mesmo sentimento que sentimos, que tem por nome amor, que é emoção, porém, ele se apresenta em cada um de nós de uma forma, justamente porque tem a ver com as derivações que nós temos. Família de origem, formação de personalidade, conjunto de crenças, tudo aquilo que faz do indivíduo. Então, as emoções são o retrato externo daquilo que internamente a gente sente. Tá, e qual que é a diferença entre ansiedade, deprimido e depressão? Só pra gente clarificar. Vamos lá. Ansiedade tem a raiz de uma palavra anglo-saxônica que significa estrangulamento. A ideia é que tem algo que te aperta. Por quê? Porque a ansiedade é aquilo que você tem
partir do vislumbre do futuro, do que ainda não aconteceu. Uma pessoa ansiosa é uma pessoa que não mora no agora. As emoções dela não estão aqui. Então, nós estamos aqui. Hoje é quinta-feira pela manhã. Se eu sou ansiosa, eu tô aqui, mas eu tô pensando no que eu vou fazer à tarde, no que eu vou fazer depois, como vai ser sexta-feira. Tô pensando no ano que tá terminando. O ansioso, ele mora no futuro. E aqui, só a título de informação, a gente diversifica algumas ansiedades. Como cristãos, existe uma ansiedade que é pecado. E essa ansiedade pecado, ela é fruto da falta de fé. Agora, existe o que a gente chama de ansiedade ordinária. O que é isso? É aquela ansiedade que ela se materializa diante da vivência. Então, por exemplo, vou fazer pela primeira vez uma prova que eu nunca fiz. Normal, um certo nível de ansiedade. Vou me casar? Esperado, um certo nível de ansiedade. Vou ser pai pela primeira vez? Esperado. Tô com uma dificuldade no trabalho? Esperado. Existem ansiedades que são ordinárias, que não necessariamente são pecado ou falta de fé, mas ela é uma contemplação de incertezas daquilo que eu não tenho segurança. Ou seja, eu me sinto ansioso diante disso. Agora, como é que a gente vai para a ansiedade patológica? A ansiedade patológica é aquela que interfere de forma direta no cotidiano. Ela tem desde características sintomáticas, então são pessoas que têm taquicardia, sudorese, sensação de falta de ar, mãos gélidas. E esses sintomas, eles interferem naquilo que o indivíduo faz de forma corriqueira. Então, eu tô aqui trabalhando, igual eu trabalho todo dia. De repente, eu sinto uma sensação de falta de ar. E essa sensação inviabiliza o meu fazer. Isso começa a preocupar. Então, a ansiedade, uma preocupação exacerbada com o futuro, ela pode ser dividida, para nós que somos cristãos, na ansiedade que é pecado, na ansiedade ordinária, que é aquela ansiedade diante do inevitável, mas com essa ansiedade que não necessariamente tem uma característica que a gente consegue perceber, repetida a longo prazo, interferindo na rotina e trazendo sintomas, é a ansiedade, doença, certo? Agora, quando a gente fala de estado deprimido, o que é um estado deprimido? É aquilo que todos nós, de forma humana, teremos. E ele se materializa num dia mau. Aquele dia que você não tem necessariamente um porquê, mas você não tá bem. Você não quer sair de casa, você prefere ficar em silêncio. Existe, às vezes, até um choro não necessariamente direcionado para algo que você compreende, uma vontade de recolher-se, uma tristeza, mas aquilo passa. É um estado deprimido, todos nós temos. É como se fosse uma alta de melatonina e uma baixa produção de cortisol. Se eu pudesse falar em níveis hormonais. E isso a gente não necessariamente sabe por que acontece. Então, o estado deprimido não nos preocupa, porque ele passa com muita tranquilidade, sem nenhuma consequência importante. Agora, depressão é doença. Depressão não é uma sensação, depressão não é um sentimento, depressão não é frescura, depressão não é falta de fé, depressão é doença. E como doença, ela precisa de diagnóstico. O que é diagnóstico? O diagnóstico é aquilo que é feito diante de uma narrativa sintomática, no caso da depressão. Por quê? Porque a gente não tem exame que diagnostique a depressão. Então, vamos supor que alguém está com uma dor de garganta. E essa pessoa já tentou algumas coisas, gargarejo, a dor persiste. Aí, de repente, essa dor vem junto com febre. E aí ela vai ao médico. E ela vai dizer, doutor, eu tô aqui porque há 3 dias eu tive episódio de febre, eu tô com uma dor de garganta, eu tô vendo palidez e eu sinto fraqueza. O médico vai fazer um exame clínico, às vezes um exame de sangue, e o exame de sangue vai detectar lá uma bactéria. E aí a gente tem um diagnóstico. E ele vai dizer, então você tá com uma infecção de garganta, infecção bacteriana de garganta. E vai prescrever um antibiótico. Por que eu fiz isso? Por que eu falei isso? Porque nas doenças mentais, as doenças emocionais, quando a emoção adoece, sendo emoção a materialização do sentimento, a gente não tem exame. Não tem exame que diagnostique a depressão, apesar dela ser uma doença neuroquímica. Então, quando é que a gente vai entender que o indivíduo está passando por um processo depressivo ou pode estar entrando nele? Quando ele começar a contar aquilo que ele sente. Geralmente, a sintomatologia depressiva, ela vem junto com perda de vontade de fazer coisas que antes davam prazer. Esse é um primeiro sintoma, porque ele é muito característico. Por quê? Porque todos nós temos prazer em fazer o que dá prazer. Parece redundante, mas não é, né? O senhor gosta de jogar vôlei. Uhum. E aí, reúne os amigos, é sol, é verão, e você é muito dinâmico, vai lá, faz, monta a rede, compra a bola, chama pessoas. De repente tem sol, tem rede, tem gente, mas não tem vontade. Só que isso sozinho diz muita coisa? Não. Mas aí, de repente, às vezes, junto com isso, vem oscila sono e apetite.
ou muita insônia, não quero dormir, não consigo, quando durmo parece que não descanso, ou uma vontade de dormir permanente. Aquela ideia de que eu durmo, nunca é suficiente, quero dormir mais, porque não quero encarar o que está acontecendo lá fora, né? E o apetite também segue essa linha, ou come demais ou come de menos. Irritabilidade sem motivo aparente. Não é essa irritabilidade diante de um problema real, é aquela irritabilidade que o indivíduo se percebe ficando irritado por algo que não o irritaria naturalmente. Essa irritabilidade acontece. Necessidade de recolhimento. Não quero trabalhar, estou com dificuldade para a escola, não quero ver gente. É muito comum uma pessoa dizer, estou com uma preguiça de ver gente. Não estou querendo ver gente, né? Uma baixa socialização, que não tem a ver com aquilo que os nossos adolescentes falam, acabou minha bateria social, não é isso. Não é só um sono pensando o que eu tenho que fazer amanhã, né? É uma baixa vontade de estar entre pessoas, justamente porque eu estou com dificuldade de estar comigo, mas eu ainda não entendi isso, né? Isso vem junto com tristeza constante. Uma tristeza que não vai embora, diferente do estado deprimido. Essa tristeza, ela não vai embora, ela fica. Ela acomete a minha alma, às vezes os meus olhos. E onde a gente entende de verdade que existe uma depressão rondando, pensamentos de morte. Quando é que fica grave? Quando a gente tem tentativas. Muitas pessoas, apesar de nunca tentarem, pensam. Né? Eu tenho uma quantidade enorme de pacientes dentro do processo depressivo que eles falam, Sara, eu penso em morrer todo dia. Uau. Todos os dias. Quando eu acordo, eu penso, que droga, acordei. Isso é muito típico do processo depressivo, porque a vida dói. Viver dói, né? Ter que exercer a funcionalidade. E é tão adoecido porque todos nós evitamos morrer todo dia, entende? Tudo aquilo que coloca a vida em risco, a gente não faz, né? Assim, se eu sei que pode estourar minha panela de pressão, eu vou ter um monte de cuidado, porque eu não quero morrer. Se eu encosto num lugar e dói, eu evito dor. Evitar dor é padrão normal de comportamento. Desejar morrer, não. Então, quando a gente tem um coletivo sintomático, por que eu me delonguei um pouco nos sintomas? Para que as pessoas que estejam escutando entendam que isso é doença. Como alguém que tem dor de garganta narra sintoma e isso é validado no exame, o que a gente entende e que vai ter como consequência o diagnóstico de uma depressão é uma narrativa de sintoma. Então não é frescura, não é preguiça, não é vontade de não fazer, não é pecado incubado, é doença. E como toda doença precisa de bom diagnóstico, precisa de tratamento, no caso da depressão medicamentoso e psicoterápico, e para que a gente tenha remissão sintomática. Então acho que fiz essa diferenciação aí para as pessoas começarem a entender que a gente está falando de coisas diferentes. Perfeito, né? Quais são os critérios, né, para identificar. Eu preciso comentar que a nossa temporada de vôlei está encerrada. Nós estamos contundidos, né? Nossos amigos quebraram mão, dedo. Gente, tem gente que quebrou costela esse ano. Como assim? Então, você que assiste o podcast já sabe aqui, através de nós, que está encerrada a nossa temporada. Só voltamos o ano que vem. E vamos preparar no inverno, para estar mais fortinho no verão, para conseguir jogar melhor. Né? É verdade. A gente tá tentando achar aí, né, pastor, um lugar para jogar indoor aqui, no lugar fechado, porque é muito frio, não tem como jogar do lado de fora. Pastor, Paulo pediu oração por suas aflições. Elias pediu para morrer. Davi escreveu salmos de angústia. Quantos mais precisam gritar na Bíblia para que a igreja de hoje ouça o sofrimento com mais compaixão? Pastor, é muito forte isso. Porque, na verdade, as Escrituras Sagradas, nosso manual de fé e de prática, ele é, na verdade, a própria palavra de Deus. E eu acho interessante que Deus não escondeu o sofrimento, tanto no Velho como no Novo Testamento. Ele não escondeu o sofrimento do próprio Filho. Então, com certeza, ele quer nos ensinar alguma coisa com isso. Então, o Evangelho ele não escondeu os gemidos dos santos. Ele não escondeu a dor das pessoas que eram os principais personagens das Escrituras. Porque tem alguma coisa por trás disso. Tem uma vontade celestial, né, para mostrar que as pessoas, no ato de viver, sentiram dores. O próprio Jesus diz que no mundo nós teríamos aflições. E ele no mesmo versículo ele aplica como lidar bem com isso, né? Então ele fala, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Esse ter o bom ânimo é o antídoto dado pelo próprio Cristo, pela boca do nosso Messias, para tratar sobre essa situação. Então, muitas pessoas, elas vão às igrejas, elas leem as Escrituras, elas ouvem louvores, e elas têm uma expectativa com relação
a fé, de que a fé vai melhorar, vai atenuar, vai livrar essas pessoas das suas dores. E a finalidade, o objetivo dela é isso mesmo, né? É consolar, é trazer paz, é trazer alegria, é trazer felicidade, contentamento. Só que, né, o processo de vida vai trazer dores. Inevitavelmente sofreremos. Inevitavelmente choraremos. Inevitavelmente ficaremos frustrados. Inevitavelmente nós iremos ali, né, gemer. Inevitavelmente iremos passar por dificuldades, por aflições, por medos, né? Então, claramente, se a palavra de Deus ela não esconde isso, também nós não podemos esconder, né? Ontem eu fui levar meu filho, Paulo Pedro, para o futebol dele à tarde e achei interessante, né? Num momento tão duro, eu não falo ainda fluente a ponto de conseguir fazer uma oração em inglês e também meu espanhol não é tão entendido para poder orar em espanhol. E era uma comunidade hispânica, o IC, e o próprio coach me chamou e falou: pastor, estou numa situação aqui que eu preciso muito da orientação do senhor como pastor de uma oração. Porque uma mãe de um dos nossos alunos aqui acabou de falecer com câncer. Uau. E aqui aquela situação trouxe um sofrimento, né? Um sofrimento muito grande e naquele momento ele nem lembrou que eu não falo o inglês e ainda não falo bem o espanhol. E eu no português eu orei. E é interessante, né? Eu mesmo orando no português, quase todas as crianças e as mães dos alunos e o próprio coach se emocionou. Amém. Se emocionou e foi ruim. Foi o treino mais duro. Meu menino, Paulo Pedro, fez um gol e não comemorou. Porque quando ele entrou no carro, ele disse: papai, como comemorar se meu amigo nunca mais vai ver a sua mãe novamente? Né? Um sofrimento. Se você olhar para uma situação dessa, dói muito. Isso aí vai contra a nossa humanidade, vai contra a ordem natural que nós pensamos que deveria ser as coisas, porque a ordem natural da criação é filhos enterrando os seus pais. Né? Então, quando o filho ele tem que enterrar a sua mãe com 9 anos de idade, uma sequência de coisas não vividas vem à mente dele, e não tem como você não colocar no lugar de uma criança como essa. Então, voltando para a pergunta, né, todas as pessoas sofreram, passaram por tristezas, por aflições. Praticamente as escrituras é uma liturgia de gemidos, de dores, de sofrimentos. E isso mostra que nós somos carne. E se somos carne, nós sentimos, nós sofremos, nós passamos por dificuldades, nós passamos por privações. E é o grande desafio do cristianismo, grande desafio, né? É entender que é nesses sofrimentos, nesse dia a dia, nesses momentos tristes, nas noites escuras da alma, que nós precisamos nos apegarmos com mais força ao nosso Salvador. É que nós precisamos apegar com mais força a nossa fé. É que precisamos entender que Jesus Cristo passou por todas essas dores. A Bíblia diz que ele era homem de dores. Isaías 53 vai dizer isso, que ele levou sobre si todas as nossas dores, as nossas enfermidades. Ele levou essas dores sobre si, porque ele sabia que essas dores iriam nos subjugar e trazer grandes aflições na nossa alma. E é por isso que a fé se explica. É por isso que é importante, como crente, falar sobre ansiedade, falar sobre momentos deprimidos, falar sobre depressão. Falar é importante. É importante você que no seu ministério, na sua liderança, seja como pastor, seja como membro de uma igreja, seja como uma pessoa que exerce um tipo de liderança, você precisa ouvir, desenvolver uma escuta ativa dessas pessoas, porque é na escuta que você vai diagnosticar, vai saber se a pessoa está bem ou não. Eu estava conversando com a Sara quando a gente estava vindo para cá, falando sobre isso, que quando eu estou na porta ali, eu pego na mão, você sabe, né, o temperamento de cada pessoa e você sabe claramente como que ela está naquele momento. Quando eu pego na mão da pessoa, quando eu estou ali, pelo olhar dela, pelo semblante, você sabe diagnosticar quem está bem e quem não está bem naquele dia. Porque até o aperto de mão perde intensidade, até o olhar fica opaco.
Até a forma da pessoa falar fica frágil. Você vê que até o corpo se encurva. Tamanha a dor, né? A dor, porque num primeiro momento, eu achava que somente dor biológica provocaria um sentimento como esse, né? E depois, principalmente de ser pastor, e atender gabinete, atender e conhecer as pessoas, eu percebi que essa dor emocional, muitas vezes, ela é muito mais agressiva e tem um efeito muito mais potencializado na existência humana do que uma dor biológica. Você tem uma dor biológica, você toma um remédio e ela passa. Agora, como é que você toma... Você lida com uma dor que nem mesmo o remédio, né, consegue aplacar esse sentimento. Então, nós temos que sim, olhar com atenção para as doenças emocionais. Como disse a Sara aqui, isso é importante. Nós precisamos olhar, precisamos saber entender, saber ajudar as pessoas a procurarem ajudas, né? Orientar as pessoas a procurar uma forma de se verem tratadas com relação a isso. Então, eu penso que é isso, pastor. A aplicação pastoral correta é essa. Primeiro, você ouvir e explicar para a pessoa que o sofrimento ele é inerente à existência humana. Eu tenho uma pergunta que vai sair um pouquinho do script aqui, mas a gente até conversou um pouquinho atrás sobre ela. E essa pergunta seria legal a gente trazer ela aqui para o programa de hoje, para ajudar pessoas que são líderes de igrejas, pastores, líderes de ministérios, de departamentos. Eu acredito que essas pessoas que lidam com um grupo de pessoas que lideram, elas podem estar sofrendo esse tipo de crise. E do que eu vou falar aqui agora. Pastora, como que é possível uma pessoa estar ouvindo, captando tantos problemas dentro de uma igreja, dentro do seu departamento, e como que ela pode ter empatia, mas ao mesmo tempo não sofrer? Lembrar que empatia, a definição de empatia, é olhar o outro com o olhar do outro. Então, a própria empatia, ela já me exclui, entende? Assim, se eu coloco o meu sentimento, eu não tô sendo empático. Se eu tô escutando você me contar, por exemplo, o tanto que é ruim ser careca... Olha isso. Olha isso, pastor. Não foi empático, senão. Só que eu tenho cabelo. E se eu que tenho cabelo não pensar, cara, mas eu preciso escutar quem não tem cabelo falando. Eu falei dando risada aqui, mas só pra dar uma ilustração de empatia, né? Eu só consigo entender a dor do outro se eu olhar a dor com o olhar dele. Eu vou te dar um outro exemplo. Quem é pai e mãe de pet? Vamos supor que você é pastor e você é chamado porque o pet da sua ovelha morreu. E você chega lá e você nunca teve pet na vida. Você não tem a menor ideia de por que alguém pode chorar tanto porque perdeu um cachorro. Como é que eu sou empático? Olhando a dor do outro com o olhar do outro. Então, peraí. Essa pessoa teve pet 10 anos. Esse cachorrinho teve com ela buscava, levava no pet shop, esse pet. Então eu consigo me compadecer daquela dor. Eu me compadeço. Agora veja, pastor, por que é desafiador o ministério pastoral e é importante a gente falar disso aqui? Porque o que o pastor é chamado para fazer? De uma forma redundante. Pastorear, certo? Pastorear o rebanho de quem? De Deus. O rebanho não é meu. O rebanho não é do céu, o rebanho não é seu. O rebanho é de Deus. E porque o rebanho é de Deus, Deus nos deu a palavra dele para dizer como um pastor deve pastorear. É por isso que se a gente olha para o sofrimento de alguém, a gente vai pastorear aquela pessoa de acordo com o que a Bíblia traz sobre o sofrimento. Não é assim que acontece? E do mesmo jeito que a Bíblia tem resposta para o sofrimento, ela tem resposta para o aniversário, para o casamento, para o nascimento. E é da competência do pastor exercer todos esses ofícios. É por isso que no nosso ministério, a gente já fez um culto fúnebre, um casamento e um aniversário no mesmo dia, com emoções tão concorrentes distintas. Então a gente precisou chorar com quem estava chorando, se alegrar com quem estava se alegrando e celebrar o matrimônio, que é a constituição de uma aliança mais importante da vida do indivíduo. Onde é que eu estou querendo chegar? Assim como nas demais profissões, porque diferente do que as pessoas pensam, além do ministério pastoral ser um ofício, para muitos de nós ela também é uma profissão.
Tem muito pastor que o trabalho integral dele é pastorear. Então ele trabalha pastoreando. E é importante que a gente fale disso no meio de uma geração de pastores tão doentes. E se os pastores ficarem doentes, o que vai sobrar de nós? Porque foi o que o Célio falou. Não é só a doença mental que chega primeiro no pastor, é todo tipo. A pessoa quebra a unha, ela liga pro pastor. A pessoa precisa de um processo, ela liga primeiro do pastor. Ela tem um problema com a polícia, ela vai ligar pro pastor. Nasceu um filho dela, ela vai ligar pro pastor. Então, assim, o pastor é esse catalisador da vida da ovelha, né? De tudo aquilo que inclui a vida da ovelha. A gente super espera que nos momentos felizes a gente também possa ser chamado para estar, porque também é do pastoreio, né? O celebrar a conquista, uma casa nova. Como a gente fica feliz quando uma ovelha troca de carro. Pastor, olha aqui no meu carro. Pastor, olha aqui na minha casa, eu quero consagrá-la ao Senhor. Pastor, mas será o pastor que também vai estar no momento da dor, da doença, da tristeza, do luto. E qual é o nosso ponto? Eu dei até, a gente conversou sobre isso, né? O Célio, militar durante muitos anos, várias vezes aconteceu de alguém me ligar pedindo um favor dele, como polícia. E aí eu ligava pra ele, ele falava pra mim, amor, isso não é função de polícia. Ponto. Eu entendia. Tá, um olhar leigo, alguém olha e fala, eu acho que polícia faz isso. Ao que ele me dizia, polícia não faz isso. Ou seja, não é da função, não é do exercício militar fazer aquilo. A mesma coisa se eu vou a um nutricionista e eu quero emagrecer. Não é obrigação do nutricionista me emagrecer. A obrigação dele é ouvir minha narrativa, pedir exames corretos e me prescrever uma dieta. Se eu vou segui-lo ou não, uma outra história. O ofício do nutricionista termina ali, no acompanhamento depois se eu retorno ou não. Agora, falar que é da obrigação do nutricionista me emagrecer é não entender a função dele. Do mesmo jeito que não é função do psicólogo curar. Por mais preparado que um profissional da mente esteja, ele pode, a partir de uma escutativa, fazer inferências posicionadas de acordo com a visão dele, da narrativa do indivíduo, e transferir para o indivíduo a responsabilidade da escolha. Se ele vai escolher ou não, eu não tenho esse controle. Por que eu estou dando esses exemplos? Porque assim também funciona com o pastor. Apesar do pastor orar por cura, ele não tem o poder de curar. Apesar do pastor orar por consolo, ele não tem o poder de consolar. Boa. Apesar do pastor direcionar, buscar um advogado numa situação, ele não tem o poder de julgar a causa. E o pastor precisa entender isso. Por que ele precisa entender, pastor? Para que ele consiga também mostrar para a ovelha o que ela pode esperar dele. Você entende? Uhum. E todas essas respostas, a palavra de Deus tem. Então, se eu estou aconselhando um casal que está sofrendo muito no casamento, qual é o limite entre a empatia e aquilo que eu não me envolvo? No sentido de que, você já pensou se um pastor, como o Célio ontem, né? Ele saiu desse episódio que movimenta a emoção dele, afinal de contas o menino joga com o nosso filho, depois ele foi fazer uma visita para uma ovelha que a gente ama muito, que também está sofrendo muito com uma doença grave. Você imagina, e tudo isso, ele está emocionalmente envolvido, óbvio, o humano está emocionalmente envolvido. Agora, como ele mesmo fala, o dia dele não foi só isso. A nossa ovelha Maria, muito querida, estava completando aniversário. Ele teve 200 outras coisas no dia que ele fez. Ou seja, se a gente entrega toda a carga emocional não resolutiva, você entende? Por mais emocionado que ele esteja, ele não tem o poder de consolar o menino. A gente pode servir o menino, trazer ele para casa para brincar. A gente pode ouvir a dor dele. A gente pode falar para ele que a mamãe dele tá com o papai do céu. E esse é o nosso limite. Então, qual é o ponto que preserva o pastor? E se você é líder, se você lidera ministérios ou é pastor, entenda o que eu tô te dizendo. Em primeiro lugar, você é chamado para pastorear um rebanho que não é seu, ele é de Deus. As diretrizes que você precisa você não precisa ser psicólogo, você não precisa ser médico, você não precisa ser advogado, porque senão o pastor fica achando que tudo é responsabilidade dele. Ai, meu Deus, mas eu tenho que saber fazer um diagnóstico. Vai que essa pessoa tá com depressão. Não! Eu tenho que saber olhar e falar, fulano, você tá bem? Não, você não tá bem, então acho que você precisa de um psicólogo. Ou não, nossa, tá com dor de coluna? Acho que deveria procurar um ortopedista. Ou não, igual a gente tá no Outubro Rosa. O mundo para falar de câncer de mama. Claro que nós vamos olhar e falar para as nossas mulheres, cuidem da sua saúde. É do ofício pastoral. É preocupar-se com a integralidade do indivíduo. Agora, o que eu preciso ter como recurso que vai fazer com que a minha função pastoral seja exercida como deve ser?
o manejo da palavra. É por isso que Timóteo, Paulo falando a Timóteo vai dizer que maneje bem a palavra da verdade. Um pastor precisa ser capaz de manejar bem a palavra da verdade. Caso contrário, eu vou fazer um casamento usando texto ou dando exemplo de um aniversário. Caso contrário, eu vou usar a glória da segunda casa é melhor que a da primeira com uma viúva. Você entende? Eu preciso saber manejar bem a palavra da verdade. E esse manejo bem feito, ele é o que nós cremos, aquilo que Deus quer que um pastor tenha para cuidar do rebanho dele. Então, vou resumir. Eu preciso entender o meu poder de ação. Caso contrário, eu vivo frustrado e da frustração esse pastor adoece emocionalmente, porque o ministério já tem características que ele tem mesmo, ele é solitário, né? A vida do pastor é uma vida mais solitária mesmo. Nós precisamos de amigos, mas nem sempre os encontramos ali dentro desse ofício pastoral. É uma vida de dilemas, porque você precisa governar a sua vida pessoal, as tarefas que você tem, os papéis que você desempenha, com o pastoreio da existência do sofrimento do outro, ou da alegria do outro, ou do casamento do outro. E junto com isso aqui, a igreja está acontecendo, né? A igreja não para a programação, a igreja não para o culto, a igreja não para o que está acontecendo. O departamento continua com a necessidade dele, e o pastor está aqui entre todas as coisas. Então, entender a minha limitação é pré-requisito para fazê-la bem. Entende? O que eu preciso fazer? Manejar a palavra da verdade. Na medida da sua possibilidade, conhecer as suas ovelhas. Por quê? Porque você, pelo menos na teoria, é a voz que ela elegeu para direcioná-la. Por isso que a gente já disse aqui algumas vezes no podcast. É a ovelha que escolhe o pastor, né? Porque quando eu escolho o pastor que me pastoreia, pelo menos na teoria de novo, eu confio nele. Então, se tem alguma coisa que acontece, ele é o primeiro a chegar. Ele vai ser o primeiro a chegar. Pastor, é assim que acontece. O Célio, militar tantos anos. Quantas vezes acontece uma tragédia, o pastor é chamado antes da polícia. Tanto que a pessoa liga pra ele, eu já vi isso acontecer várias vezes. Lá no Brasil, a pessoa ligava pra ele e fala, já ligou pra polícia? E a pessoa, quando ligou, ela não ligou pra polícia, pastor. Ela ligou pro pastor. Entende? Uhum. Então, nós seremos esse catalisador do que está acontecendo com a vida da ovelha. Então, se eu não tenho essa clareza de como eu posso ser útil, a gente vai misturando as coisas. Então, você entende que é menos sobre empatia? Não é sobre não sentir, porque uma pessoa que não se dispõe a cuidar de gente, ela não pode ser pastor. Começa aqui, né? Eu preciso gostar de gente. Pastor tem que ter cheiro de ovelha. Eu preciso ser gente para cuidar de gente. Então, a gente de verdade espera que esse pastor já seja empático. Agora, ele precisa conseguir preservar as emoções dele. E como ele faz isso? Entendendo o seu limite de ação. Assim como o psicólogo entende o limite dele, o nutricionista dele, o médico dele, o policial dele, o pastor tem limite. Né? Ele precisa ter essa consciência para dar a segurança que a ovelha precisa. E nada além dela. Perfeito, perfeito. Uma vez o nosso querido bispo Moisés, um abraço, bispo, ele, em uma dessas reuniões com a igreja, ele falou assim, olha, uma vez que você está servindo, está escalado a servir, não importa se você está com problema financeiro, problema emocional, problema, seja qual for a origem do problema, uma vez que você está exercendo, sorria, esteja bem. Se você escolheu subir na portaria, você deve se apresentar como um obreiro. E o pastor, na nossa última reunião, também falou, se você for fazer algo, se propôs a fazer, então que faça o melhor naquele dia que você for fazer. E agora a pergunta, ela vai, pastor, para as pessoas, não só para os líderes, mas também para todos aqueles que participam, que trabalham dentro da igreja. Ou seja, muitas pessoas abandonaram a igreja não por falta de fé, mas por falta de acolhimento. E se a igreja é um hospital para os doentes, por que tratamos quem tem dor emocional como se fosse um problema a ser consertado e não uma alma a ser cuidada? Boa pergunta, pastor. Na verdade, é porque o medo de contágio reputacional, né? Mentalidade de parecer, né? Ter um modelo, uma roupa. Porque tem muitas pessoas que vão para a igreja e ele veste uma roupa. Ele passa a representar um personagem. Eu sou
um personagem de adoração. Eu sou um personagem na pregação. Eu sou um personagem. Ele é ali um ator. Ele é um ator religioso. E não, na verdade, alguém que serve. Porque isso precisa de muita humildade. Muitas pessoas usam hoje a igreja, usam hoje aquele protagonismo que o momento do culto oferece, numa dança, em cantar uma canção, em falar alguma coisa ou pregar, como uma oportunidade, como até a Sara falou, né? Uma oportunidade de se apresentar, é uma apresentação. E não é ali um serviço cristão. Então, esse faz totalmente diferença. Então, as pessoas, elas vão ali, às vezes, por falta de preparo, né? Falta de preparo pastoral, às vezes, falta de preparo na formação da liderança, do departamento que ela exerce, na função ministerial que ela exerce, né? E tem muita gente fazendo isso aí no Brasil, né? Substituindo o discipulado por um gerenciamento eclesiástico, né? Ele aprende a ser um mordomo da instituição, não um mordomo das coisas de Deus. Então ele chega ali, o pastor se transforma num síndico de uma igreja, um síndico do prédio, e não mais aquele que conduz a adoração, que apresenta culto ao Senhor. Muitas pessoas vão ali, pega o microfone para cantar, ele tem ali uma performance, às vezes autoral, às vezes cantando música de alguém, mas ali ele não está representando a espiritualidade que deveria estar ali. Então, uma série de coisas ali vai acontecendo, né? E há consequências nisso, né? Quando você vai olhar teologicamente para uma coisa como essa, você vai ver que tem algumas consequências, né? A pessoa vai incorporar, né? Ou corporar um cristianismo que não existe, que não é verdadeiro, que não é real. E aí as pessoas olham para aquele cristianismo ali e aí ele vai comparar com a vida da pessoa no outro dia. Não tem sintonia, não tem link, não tem conexão. Então a pessoa vive, né, uma coreografia de espiritualidade. Ela vive ali uma representação de algo que as pessoas querem. Então, na verdade, ele está falando daquilo que as pessoas querem ouvir e não daquilo que, segundo o que nós conhecemos da palavra de Deus como nosso manual de fé e prática, é o que as pessoas precisam ouvir. Você vê que faz toda a diferença. Tem uma coisa que eu preciso ouvir, que é toda a verdade. Eu preciso ouvir tudo isso. A igreja precisa ser um lugar de transformação. A igreja ela está mais para parecer com um hospital do que com um corredor. Então ela precisa ser um lugar que as pessoas são curadas das suas enfermidades emocionais, espirituais, biológicas. A igreja tem que ser um lugar onde as pessoas têm afinidade com o dono da igreja, que é o Senhor, que é o nosso Salvador. Então a igreja é esse lugar. Nós precisamos entender, né, que um processo de uma igreja saudável ele é lento, ele é custoso. Então, quando você vai implantar uma igreja saudável, ele é lento, ele é custoso, porque relacionamento ele custa, ele desgasta. Relacionamento ele gera tensões, às vezes reprovações. Relacionamento às vezes vai gerar desconcordância, ponto de vista diferente, conflitante, ao mesmo tempo. E às vezes você ser um bom pastor, um bom líder, é você falar o que a pessoa não está esperando ouvir. Às vezes você vai ter que falar palavras duras para uma pessoa, às vezes você vai ter que corrigir. E vou te falar, é tão litúrgico e tão gracioso um sermão dominical do que uma correção bíblica, pastoral, de você sentar uma pessoa que não está caminhando de acordo com aquilo que as escrituras prescrevem. Então, tanto a correção como a pregação, ela exerce a mesma afinidade e há o mesmo cuidado na vida da pessoa. Então, nós precisamos olhar para a igreja com esse cuidado, corrigir a igreja. Porque muitas das pessoas chegam ali e estão enfermas. E ele quer moldar a igreja segundo o olhar da sua enfermidade e não do olhar de uma igreja que vai curá-lo. Então, a visão é do doente e não a visão daquele que tem o poder para curar. Então, isso que é um grande problema na vida do pastor. O pastor tem que ter a visão de quem cura. E quem cura?
Jesus, através da exposição bíblica, através de uma igreja saudável, através de relacionamentos transformados, através de uma espiritualidade saudável, do mover do Espírito Santo, de ser testemunho vivo de transformação, de andar a segunda milha, de ajudar essa pessoa, de ser pão para aqueles que precisam de pão, de ser correntes de água viva para aqueles que têm sede de Deus. Então a igreja tem essa função. Mas se eu chego para agradar aquela pessoa que está enfermada e que moldo a igreja pela visão do enfermo, eu não estou sendo um bom pastor, eu não estou sendo uma igreja edificante. Pelo contrário, eu tenho que falar assim, eu tenho que ter coragem de chegar e falar assim: meu irmão, você está totalmente errado. Sua postura não é uma postura de crente, seu comportamento é de um menino de 10 anos. O que você está falando aqui agora não está coerente. Isso aqui está onde na Bíblia? Onde você viu isso? Então você precisa chegar e tratar o enfermo. Não é ele que escolhe o tratamento, não é ele que escolhe o remédio. Quem está ali que tem a responsabilidade dada por Deus para fazer a posologia, para dar o remédio que aquela pessoa precisa. E às vezes o melhor remédio que aquela pessoa precisa é dizer um não para ela. Às vezes o melhor remédio que você pode dar para aquela pessoa é desconcordar com ela. É mostrar humanidade para ela e talvez fazendo isso você vai achar a causa, o diagnóstico do que fez ela ficar enferma. Agora não, você chega na igreja e aí para agradar uma comunidade eu pego a visão enferma e esqueço de pregar o evangelho. O meu ponto aqui é claro, né? Pregue a Bíblia, pregue toda a Bíblia, cale onde a Bíblia calar, fale o que a Bíblia falar e siga adiante aonde a Bíblia manda seguir. Isso é o conceito que vai trazer saúde para a vida dessas pessoas. Se a gente usa a analogia de hospital, é exatamente isso que o Célio falou, né? O enfermo chega no hospital e ele não vai falar: ô doutor, eu tô doente, mas eu quero que você me prescreva isso. E muitas vezes o que ele vai ouvir é uma bronca. Quantos de nós, se você for no médico do rim e falar para ele que você não bebe água, ele vai falar: que lindo, bonitinho, continue assim. Ele não vai fazer isso, né? Ele vai dizer: pastor, se você não tomar água, como assim você não toma água? Peraí, né? Do mesmo jeito que o hospital, é só para falar dessa ideia da analogia. Quando eu tô enfermo, eu busco um hospital acreditando que ele tem resposta. E às vezes tratamentos são muito dolorosos. Levar injeção dói, medicação intravenosa dói. Dependendo da ferida, se você teve uma queimadura, passar por uma raspagem dói. E a dor é exatamente a promoção da cura. E quem está manuseando essa possibilidade de cura é que sabe o que está fazendo. A mesma coisa a igreja. A igreja é esse hospital. Então a gente só não quer que ele acabe de matar feridos, mas a gente quer que os médicos dentro desse hospital, na autoridade de Deus, eles também tenham a clareza da necessidade de exercer a função para a qual são chamados ali. Caso contrário, se eu vou para o hospital e eu estou doente e o médico sabe menos que eu, já viu muito do que acontece? Por que as pessoas reclamam tanto de médicos hoje? É no Brasil, é aqui. Porque a pessoa sai doente de casa, ela tá com um monte de sintomas, ela conta para o médico faz exame e fala: você não tem nada. Essa semana a gente recebeu uma visita e ela dizia exatamente isso: pastor, eu tô com uma dor, a dor não passa. A dor é louca. Eu saí acreditando que eu ia ter uma cirurgia. A médica olhou pra mim e falou: tá inflamado, ainda tá enfermado pra cirurgia, mas então também não posso te dar remédio pra dor porque mascara, então vamos ficar esperando pra ver se é outra coisa que inflama. E ela... Oi? Entende? Isso pode acontecer com a igreja. Dependendo da visão frágil de quem tá conduzindo os tratamentos, é pior do que tá fora. Amém. Pastora, e isso, eu ouvindo aqui o pastor Célio, me veio aqui uma pergunta. Sobre essas pessoas que assistem todo tipo de conteúdo, de pregações na internet, que logo vem opiniões do pastor, vem o conteúdo bíblico, mas vem a opinião do pastor, vem doutrina da igreja do pastor, vem alguns com heresia, e essas pessoas não estariam adoecendo demais dentro da igreja por ouvir essas muitas opiniões de outros pastores? Biblicamente, quantos pastores essa pessoa deveria ter? E como que ela pode filtrar o que ela ouve na internet? Pastor, deixa eu só fazer uma colocação que eu acredito nela, tá? Eu acho que isso, quem mais adoece é o pastor, tá? Nós nunca vivemos uma geração tão desafiadora de pastorear como essa, justamente por causa disso. A palavra de Deus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e a obedecem. Né? Sim, a gente deveria escutar uma voz pastoral. Hoje a gente pastoreia uma ovelha que ouve 50.
Então, quando ele chega para um gabinete com você, ele fala, mas fulano falou isso, eu escutei fulano, eu também estou no curso da Beltrano. E veja, como todas as outras coisas que estão disponíveis na internet, a internet tá todo mundo dá um Google de qualquer coisa. E a gente não tem como mudar isso e parar isso. É justamente por essa razão que, particularmente, e eu quero muito ouvir o Célio, o que ele tem para dizer sobre isso, o senhor que já me viu pregar várias vezes, eu falo, não acredite em tudo que eu falo, confira. O que eu preciso ter como critério para ouvir qualquer pessoa? O pastor da minha igreja local, o pastor da internet, o curso que eu tô fazendo. Palavra de Deus. O problema é que a gente escuta pela fama. A gente escuta pela quantidade de seguidores. Uau. A gente escuta porque a gente acha a caixa engraçada. A gente escuta porque... E aí perde o seu critério. E o que a pessoa também perde de vista é que aqueles pastores, apesar de terem uma diretriz de opinião na vida dela que ela ponderará quando ela for tomar a decisão, não vai ser ele que vai estar com ela quando ela precisar. Porque pastor de internet não acompanha ninguém. Óbvio, não é a função dele. Eu tenho muito material na internet. Agora, eu vou acompanhar quem está na internet? Como? Impossível, inviável. Mas qual é o nosso ponto? Se você me pergunta, as pessoas adoecem? Eu diria que elas adoecem na mesmíssima medida que uma mãe hoje tem crises de sofrimento se ela vai vacinar o filho ou não, por exemplo. Porque ela pega tanta informação, ela escuta tanto médico, ela vai lendo tanta coisa, ela vê tanto depoimento, ela vai se convulsionando de tantas informações, que chega a hora dela fazer uma escolha simples. Simples. Esses dias eu dizia para um paciente minha, eu falei, você acha que é muito fazer o que está acontecendo agora? Como é que a gente vai saber o que vai acontecer daqui a 20 anos? A ciência muda todo dia. Pode ser que a ciência fale, ops, não era para ter vacinado há 20 anos. Mas o que a gente tem hoje é isso. É óbvio que eu tô falando de vacina aqui, porque foi o que me ocorreu, mas isso é sobre tudo. Se você hoje procurar, a gente vive uma época tão difícil, que se eu falar assim, ó, isso aqui é preto, vai ter gente que vai falar, mas eu não concordo. Eu acho que, olha, o preto é ausência de cor. Então, talvez isso não seja preto. Olha, você tá muito preconceituoso, porque tem alguém que pode olhar que você é cinza. A gente tá vendo nessa época. Agora, veja, o cristianismo não pode estar nisso, pastor, porque ele é absoluto. Por que o nosso vai reclamar com quem? Ele é tão sugestivo. Porque a Bíblia é absoluta. O cristão, ele não tem como se confundir de muitas coisas, porque por mais que um pastor coloque uma quantidade de conteúdo pessoal dentro de um sermão, e se o sermão for bom, isso vai ter muito de pessoalidade e muito mais de cristianismo, o critério precisa ser esse. O quanto isso que eu estou escutando foi Jesus quem disse. O quanto isso que essa pessoa que eu gosto de ouvir na internet, por uma ou outra razão, tem de Deus. O quanto algumas frases de efeito revelam a vontade de Deus. Esses dias alguém me perguntou na caixinha assim, ó, pastora, isso que a gente vê algumas pessoas falando, confundir o inimigo. Sabe quando alguém fala, vambora, hoje é dia de confundir o inimigo. Isso tem respaldo bíblico? Eu falei, nenhum. Você pode criar um movimento de gente que confunde o inimigo e você faz parte, porque você vai confundir. Agora, biblicamente, eu acordo e falo, confundirei o inimigo hoje. Claro que não! A Bíblia fala, se arme que você está indo para uma batalha. Vista a armadura de Deus. Em nenhum momento a gente tem uma sugestão de, olha, confunda o inimigo. Agora, se a minha ovelha, que escuta alguém famoso falar que confunde o inimigo e quer confundir o inimigo, você entende? O que a gente espera e uma igreja bíblica precisa fornecer? Material para essa pessoa separar uma coisa da outra. Uma coisa é uma frase de efeito, vou confundir o inimigo. Outra coisa é eu achar que eu confundo o inimigo. Uma coisa é aquilo que eu escuto em inúmeras vertentes que me são expostas todos os dias. E, de novo, a gente já falou aqui do quanto a internet é uma bênção. O quanto o excesso de informação, ele pode ser benéfico em vários aspectos. Agora, a Bíblia é um absoluto. E quando eu elejo um pastor para chamar de meu, apesar de eu ouvir outras pessoas na pregação da palavra, admirar outras, a voz condutora é dele. Então, sim, esse processo adoece a ovelha, mas eu acredito que se a gente fosse medir, adoece muito mais o pastor. É extremamente difícil pastorear a ovelha, que tem vários pastores. É verdade, também com relação a isso, né? O termo pastorear, né? Ele vem de alguém que pastoreia. Então ele está diretamente ligado à função. Ser pastor está ligado à função.
Então, não tem como eu estar distante desta função, porque o pastorear, ele é precedido de uma série de coisas. Primeiro, ele tem que estar próximo a ver as fragilidades da ovelha, aonde a ovelha está indo, o que ela está sofrendo, quais os perigos que ela pode enfrentar, tentar prever isso, olhar lá o carrapicho, cortar a lã, dar a direção, cuidar. Então, exige uma aproximação. Então, a lógica aqui é a lógica da aproximação. Então, quanto mais próximo eu estou, mais eu sou eficiente no pastoreio e eu consigo assimilar, tirar as dúvidas, porque muitas das vezes o tratamento é diferente. Se eu tenho uma ovelha que segue todo o cajado do pastor, eu não preciso ter ali, né, uma dificuldade em explicar, porque ela compreende, ela obedece, ela segue o caminho. E tem ovelhas que ela se arrisca o tempo inteiro, quer cair no precipício, ela quer furar a cerca, ela quer pular, ela quer ir ao contrário, então ela dá mais trabalho para o pastor. Mas onde eu vou ver isso? Eu vou ver isso na lógica da aproximação, porque próximo eu vou saber como tratar. Os dedos das mãos, os dedos da mão não são iguais. Então eu vou precisar desprender mais trabalho para aquela ovelha que é problemática, menos para aquela que é obediente, mas é a lógica da aproximação. Agora, se eu ouço todas as vozes, se eu sigo todos os segmentos teológicos, se eu estou ali à disposição, né, desse menu eclesiástico, eu sofro, porque quando você vai atender essa pessoa, ela não quer um conselho, um atendimento pastoral, ela quer confirmar a tese dela. Perfeito. Ela quer só confirmar a tese dela, porque ela já fez uma pesquisa na internet, no chat GPT, no YouTube, e ela já ouviu todas as pessoas, recebeu várias ligações, e ela quer confirmar a tese. E normalmente essa tese dela é uma tese egoística, porque ela já tem uma linha de pensamento que ela quer, não o que é o correto às escrituras. Então o pastor passa apenas a confirmar, ser mais uma pessoa que ela vai consultar para confirmar a tese egoísta dela. Então fica difícil você fazer isso. Muitas pessoas, você chega aqui e vai conversar com ela, fala, mas fulano que ora comigo disse que vai acontecer isso. Ciclano que ora comigo disse isso. Mas o fulaninho que falou isso não diz isso. Ah, mas a minha compreensão a respeito disso não é essa. Mas não tem a lógica da aproximação. Ele não conhece essa pessoa. Ele não sabe o seu nome. Ele não sabe o nome dos seus filhos. Ele não sabe a data do seu casamento. Ele não te acompanha. Ele não vai na tua casa. Quando você tem um problema, não é para essa pessoa da internet que você vai ligar. Quando você tem uma dificuldade, não é ela que você vai ter problema. Quando tiver um problema na corte, não é essa pessoa que vai estar com você. Ela nem sabe que você existe. Não, ela não sabe que você existe, não gosta de você, nunca foi na sua casa, você não é relevante para ela. E aí, você ouvir essa voz e deixar de ouvir alguém que te ama, que tá com você e que tá próximo de você, a ponto de saber, ao pegar na sua mão o que você tá sentindo, só um pastor que realmente pastoreia de perto consegue ter esse sentimento. Então, é muito errado. Eu quero levantar um alerta aqui, né? Para você que fica ligando, né, para você que fica indo em lugares da oração forte, da palavra revelada, dos milagreiros aí. Ouça isso. Quase sempre alguém para profetizar o que você quer, não o que você precisa. Ou o principal objetivo da profecia, falar a voz de Deus, a vontade de Deus para você, não cobra dinheiro para fazer isso. Ele não cobra dinheiro. O verdadeiro profeta de Deus não cobra dinheiro para te falar, porque é uma verdade que ele já recebeu de Deus. Não tem contrapartida financeira na profecia. Isso nunca existiu no passado, isso é condenado na teologia e continua sendo condenado hoje. Não existe essa barganha de eu falar e receber por isso, porque escuta, miseravelmente, desculpa a palavra, desgraçadamente, muitos profissionais agora viraram esse oráculo dentro da igreja. Uma coisa mística, uma coisa totalmente anticristã, uma coisa totalmente anti-igreja, que hoje é uma prática dentro das igrejas. Da irmã da oração forte, do pastor que revela tudo, revela mais do que, né? Não sei nem o quê. Então, e essas pessoas cobram dinheiro para te dar livramento, para fechar túmulo, para... Meu Deus, isso é diabólico. Não é Deus que está usando essas pessoas. Não é Deus que está usando as pessoas.
Porque a revelação de Deus, a revelação profética, ela serve a uma função divina e não uma função do ego. Ela exerce um poder para livrar as pessoas. Normalmente, quando Deus usa alguém, é muito específico e não abrangente como é. Então, eu quero condenar, em nome de Jesus, pelo menos na igreja a qual eu sou pastor, essas pessoas não são bem-vindas aqui. Quero dizer claramente, você que é esse profeta que ganha dinheiro pregando caos, profetizando caos e curando pessoas, você é um inconsequente, está emprestando a sua boca a Satanás, e aqui na Emanuel você não é bem-vindo, e na nossa igreja, se eu souber que tem um irmão exercendo disso, vai ser disciplinado, porque isso é errado. Nós não podemos de forma alguma dar esse precedente. Se você quer uma profecia, venha nas terças, no domingo. Pastora Sara vai estar pregando um sermão ali, uma profecia poderosa que vai te abençoar. E se Deus tiver que falar com você, Ele vai usar o seu pastor para falar com você. Ele vai usar quem está próximo de você para falar com você. E não fique ouvindo isso não. Você precisa ir e ter um pastor. Porque o texto é muito claro. A palavra diz que é um só Senhor, um só rebanho, um só pastor. E existe um só céu. Não existe vários. Então nós precisamos voltar a essa responsabilidade do evangelho e principalmente focar naquilo que é importante. Continuar a obra de Cristo até que Ele venha. Eu já tô aqui ansioso. Agora eu tô ansioso. Identifiquei. Pra editar essas duas respostas aí, já fazer um shortzinho. Se preparem que vai antes do vídeo ir ao ar, hein? Gente, você que tá assistindo aí, tá gostando? Bate-papo tá legal? Sabe aquele grupo de afinidade que você tem? Compartilha. Vai lá, ó, pega lá aqueles 5 melhores amigos, compartilha esse vídeo. Tá abençoando sua vida? Vai abençoar aquelas pessoas que você ama, né, pastor? É isso aí, por Poxa, favor. gente. Dica. Não é internet, a gente fala dica boa, dica compartilhada? Pronto. Compartilhe. Compartilha. A gente não está te pastoreando, embora muitos são daqueles que o pastor pastoreia, que nos assistem, mas aqui você está aprendendo a como filtrar melhor os conteúdos que você vê também na internet. Eu tenho uma pergunta aqui, diz assim, ó, por que insistimos em espiritualizar tudo e ignorar o cuidado com a mente? Porque é menos custoso, pastor. Nós espiritualizamos tudo porque é menos custoso, né? Eu produzir essa sensação de espiritualidade sem transformação é mais fácil. Eu acredito que tem a ver com a ideia de que se eu reconhecer que existe um problema, eu preciso me direcionar para resolvê-lo. Então, às vezes, é melhor achar que é o diabo mesmo e ficar aqui, o diabo tá furioso, eu tô no vale, eu tô na montanha, Porque se eu identifico, uau, eu posso estar diante de um processo depressivo. O próximo passo é buscar uma cura, um tratamento, né? Por isso que a mudança é um processo tão desafiador, porque a pessoa, para mudar, ela tem que reconhecer que precisa, pastor. Então, algumas pessoas tendem a não reconhecer que precisam em tudo, tá? Eu não reconheço que eu tenho potencial. Tem gente que é assim, né? Nossa, eu não gosto quando as pessoas acham que eu tenho potencial. Porque se eu reconhecer que eu tenho potencial, eu vou precisar exercê-lo. Então, às vezes, dependendo do que está acontecendo, é muito mais confortável fingir que eu não tenho. E aí eu não reconheço isso e fico muito bravo quando alguém fala que eu tenho. Porque aí eu posso continuar aqui, ó, na vanguarda, escondido. Então, eu acredito que tem a ver com isso. Às vezes, espiritualizar é um caminho menos custoso, para usar um vocabulário do Célio, do que assumir aquele BO, né? Quando eu tô diante de um problema, quando eu tô diante de um diagnóstico, se eu chego num médico e ele fala, você tem enxaqueca, e por causa disso você não pode mais, sei lá, comer bacon. E eu não queria ouvir aquilo, porque eu queria continuar comendo bacon, né? Existem tantas pessoas que falam, não vou nutricionista porque ele vai me passar uma dieta, é óbvio, né? E se ele te passar uma dieta, você vai ter que cumprir a dieta. Então, eu acredito que isso tem a ver com as doenças mentais também. A gente tende a fugir, a não querer buscar o diagnóstico correto, porque a partir do momento que eu sei daquilo, seria tolo, no mínimo, não fazer aquilo que é necessário para me ver livre desse mal que eu estou sofrendo. E nesse ponto, espiritualizar é melhor. Agora, eu quero só lembrar uma coisa, finalizando o meu raciocínio. Pastor, algumas coisas, se fosse espiritual, era tão mais fácil. Ô, pastor, se curar uma depressão fosse só, e esse só não é reducionista, no sentido de pouco poder, mas ele é autoexplicativo. Se curar uma depressão fosse só
orar pelo doente, nós não teríamos enfermos. Se curar um câncer dependesse só de oração, a gente não teria doentes. Se todo adultério fosse problema só de demônios, nós não teríamos adúlteros. Você entende? Se tudo fosse só espiritual, mas o próprio Deus, a palavra dele, nos lembra que cada coisa é cada coisa. Espírito é o lugar onde Deus mora, onde ele se comunica conosco. O corpo é a casa que a gente mora. Ela é finita, é limitada, é mortal, ela vai acabar. E a alma é o lugar onde as nossas emoções são processadas. Então, nós somos holisticamente perfeitos nisso. E algumas coisas são almáticas, elas precisam de mudança de atitude. Outras são fisiológicas, precisam de medicação. E outras são espirituais, precisam de oração. Agora, se eu espiritualizo o que precisa de remédio, eu não saro nunca. Uau, amém. Eu vou até fazer uma pergunta. Lógico que a intenção aqui não é trazer cura para as pessoas que estão sofrendo com crises, seja de ansiedade, depressão ou deprimido. A gente não tem esse tempo para fazer isso aqui, mas se você quiser saber um pouco mais sobre depressão, assiste o nosso primeiro episódio, volta lá depois que você terminar esse episódio aqui. Ele foi rico, hein? Ele foi de 2 horas, tem Falamos tudo lá. sobre cura, como você pode fazer, como identificar, como agir. Mas só pra gente encerrar esse assunto, pra pessoa não sair daqui, né, com aquele gostinho de quero mais, obviamente. A Bíblia manda lançar ansiedade sobre Deus, mas isso exclui pedir ajuda. O que a pessoa pode fazer no momento que ela se ela identifica, ela fala assim, olha, eu estou precisando de ajuda. O que ela pode fazer, assim, se fosse dar um conselho? Qual conselho vocês dariam para essa pessoa que está sofrendo, calada, sozinha e até hoje não buscou ajuda? Diante de uma ansiedade sintomática, aquela que tem os sintomas que eu acabei de dizer, busque ajuda. Primeiro de um psicólogo, porque o psicólogo é o profissional competente para ver se a gente tem algum transtorno de ansiedade. Existem inúmeros transtornos de ansiedade, o CID me dá inúmeros. E um bom psicólogo vai fazer um bom diagnóstico e ver a necessidade ou não da ação medicamentosa. Então, se eu tô nesse tipo de sofrimento, quando Paulo vai dizer, lance sobre ele a sua ansiedade porque ele tem cuidado de vós, ou ele vai dizer, não andeis ansiosos de coisa alguma, antes, porém, sejam conhecidos diante de Deus por oração, pela súplica, as vossas petições, e a gente já falou desse versículo aqui algumas vezes, como a oração é o antídoto contra a ansiedade, uma oração que adora a Deus por quem ele é, uma oração que agradece pelo que ele dá, e uma oração que pede sabendo o que ele tem para doar. Essa oração diminui a ansiedade. Agora veja, esse nível de ansiedade é aquela que eu falei no começo. É uma ansiedade causal, ordinária. É uma ansiedade que a oração ela tem que resolver. Se eu tô ansioso porque minha mulher vai ter neném, eu preciso falar, Senhor, eu quero te agradecer porque até agora, o Senhor me deu mulher, o Senhor permitiu que ela engravidasse, o Senhor guardou a gestação. Deus, eu quero lançar no Senhor, diante dessa gratidão e desse entendimento de quem o Senhor é. Cuida do parto. Abençoa isso. Se eu tô ansioso porque eu perdi o emprego, eu posso simplesmente olhar pro Senhor e falar, Deus, eu quero te agradecer porque até aqui o Senhor nunca me deixou faltar nada. Senhor, eu creio, eu não entendo o que tá acontecendo, mas eu quero te pedir, abre uma porta para mim. Se eu tô ansioso porque eu tenho uma apresentação da qual eu ainda não me sinto competente, eu posso ir aos pés do Senhor e falar, Deus, abre meu entendimento, me dá sabedoria, enquanto isso eu tô aqui, estudando, fazendo o que é humano. Ou seja, essa oração que ainda não se tornou doença, ela não tem sintoma, pastor. Eu tenho muita dificuldade da gente minimizar o potencial do sintoma. Porque a ansiedade doença é a porta de entrada para as outras doenças emocionais que são mais graves. Então, no caso de sintoma, aquilo que eu disse antes, sensação de falta de ar, não é que seu pulmão não funciona. Você só tem a sensação de que ele não está fazendo as trocas gasosas necessárias. Tentar respirar, não consigo. Taquicardia, um coração disparado. A gente precisa ter cuidado com isso. Por quê? Porque se o meu coração dispara, sendo o coração uma bomba que quantas pessoas têm um infarto do miocárdio? Não necessariamente um fatal, mas também fatais. E o que estava por trás disso era uma ansiedade não tratada. Então, quando o sintoma aparece, sensação de falta de ar, taquicardia, sudorese, essa sensação de um estômago volátil, desatenção, que interfere na rotina, busque ajuda, tratamento psicoterápico de um psicólogo e de um psiquiatra. Um profissional que você buscar vai te levar ao outro, mediante a sua narrativa sintomática. Tem uma coisa também que é importante, levar em consideração, né, nessa resposta que a Sara está dizendo. Quando você vai ver no texto santo, nas escrituras, você vai ver que
que o texto encoraja a gente a confiar nos meios providenciais, nas providências divinas. Amém. Ele encoraja você a confiar nas providências divinas. Então você negar a ajuda humana como um ato de fé pura, isso é incoerente, inconsistente. Às vezes uma medicação pode trazer equilíbrio químico e te tirar da depressão. Perfeito. Então você precisa entender que existem meios a qual o Senhor usa. O Senhor vai usar meios de providência e vai trazer coisas para você. Então, às vezes a providência de Deus vai se materializar através de agentes. É isso mesmo. Talvez a providência de Deus vai chegar até você através de agentes. Um médico, um terapeuta, um irmão que vai te ouvir, um aconselhamento pastoral, um advogado que você precisa, um nutricionista. São agentes de Deus que vai te colocar até você. Quantas das vezes o Senhor já fez isso dessa forma? É de chegar até você em uma carta, chegar até você numa ligação, uma porta aberta, você fez uma aplicação para um trabalho, ele vem, seu filho foi para uma escola melhor, Deus agiu, então ele usa a santa providência, é dele, da forma que ele quiser. E às vezes não, né? Quase sempre ele usa agentes providenciais, né? E talvez o anjo do Senhor para você hoje é um médico. Às vezes um anjo do Senhor para você agora é um atendimento psicológico que vai te salvar. É uma providência, não vai para esse fanatismo da fé pura. Não, esse fanatismo da fé pura foi aqueles que defenderam no início dos anos 2000 aí, dizer que depressão era morte espiritual. Esse povo que falava que depressão era morte espiritual. Depois nós fomos ver que não era. Era uma doença como as outras e que essa doença tem poder não só de desestabilizar e colocar em desajuste os pensamentos, a alma, como também ter reflexos físicos, somatizar no físico, gerando doenças e enfermidades. Então, vamos abrir o coração, abrir o entendimento. Deus quer abençoar e talvez Ele vai usar meios que está próximo de você e talvez Ele está abençoando você agora e você não está entendendo. Glória a Deus, que bate-papo incrível. Pastor, amém, pastor. Foi demais hoje, hein, pastora? Glória a Deus, pastor. Tamo junto. São top demais, gente, são top demais. Muito obrigado por esse bate-papo, que ele possa enriquecer a vida de muitas pessoas e o nome do Senhor seja louvado por tudo que fazemos. Amém? Pastor, vamos orar? Vamos orar. Meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero te exaltar, te glorificar, te bendizer. Obrigado pela essa rica oportunidade de sermos boca de Deus aqui na internet. Senhor, nesse espaço multicultural de tantas pessoas que estão ouvindo, entrando, e achou agora que vai reclamar com quem, entrou e ouviu esse podcast, que o Senhor possa abençoar essa pessoa. Amém, abençoar a casa dela, as emoções dela. Senhor, em nome de Jesus, talvez é um ministro, um pastor, um obreiro que está abalado por conta de uma ansiedade, de um pico de depressão ou uma depressão severa e entrou aqui, Pai, por santa providência e encontrou este podcast, encontrou essas falas, que em nome de Jesus eu possa usar essas palavras como remédio, que o Senhor possa usar essas palavras como terapia, que o Senhor possa usar essas palavras para alcançar a necessidade individual dessa pessoa e que em nome de Jesus nós possamos ser edificantes. É a única coisa que nós prestamos para fazer, é para fazer a Tua obra, Senhor. Que em nome de Jesus, que o Senhor possa usar este momento, meu Deus, como um tempo de transformação, de renovo dos pensamentos, como diz em Romanos 12. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa renovar os pensamentos deste irmão, dessa irmã. Em nome de Jesus, renova agora. Tira essa tristeza, essa, Pai, aflição, tira essa angústia, tira esse choro, tira, Pai, esse aperto no peito, Senhor, em nome de Jesus, essa taquicardia. Espírito Santo, entra agora, Pai, e ajuda este irmão, essa irmã a se erguer, Pai, em nome de Jesus. Nós confiamos no Senhor e é por isso que nós sabemos, Pai, que o Senhor pode fazer. Pai, o Senhor age aqui nos Estados Unidos, como o Senhor age no Brasil, qualquer outro lugar do mundo, porque o Senhor é onipotente. E em nome de Jesus, Pai, debaixo dessa onipotente, nós queremos nos descansar hoje e declarar sobre nossos queridos irmãos a graça, a bênção, o favor e a misericórdia de Deus. Amém. Assim nós oramos, despedindo desse episódio de hoje, na autoridade e nome de Jesus o Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. E esse foi o episódio de hoje. Esperamos que você
tenha apreciado e não esqueça de assistir o nosso primeiro episódio que falamos sobre depressão. E se você não concordar com algo que foi dito aqui, vai reclamar com quem, galera? Vai reclamar com a Bíblia. Vai lá. Mas se você gostou, compartilha. Deus te abençoe. Deus te abençoe, e gente. até a próxima. Tchau, tchau.